Olá, tudo bem? Como está sendo aí a sua quarentena? Já está ficando maluco de ficar dentro de casa? Ai, muitos estão aí com dificuldade de lidar, né, com essas circunstâncias. A gente espera que essa situação ela normalize o mais rápido possível. Há uma discussão no país a respeito do formato da quarentena. Amigos, eu convido você à oração. Não há muita coisa a ser feita, nós precisamos orar. O fim está próximo e Deus está chamando você. Vamos falar com Deus nesse momento? Querido Deus, pedimos a Ti, ó Deus, a sabedoria que vem do céu e muito obrigado pela oportunidade de termos em nossas mãos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que esses momentos sejam de fato momentos voltados ao Senhor, que nada venha distrair o ouvinte, mas que ele se renda à voz do Senhor, que vem através da Bíblia, que é a Tua palavra. Convidamos o Senhor a estar conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você está no quarto episódio da série O Clamor da Meia-Noite. Nós vamos começar hoje com a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 12. E nós vamos ver aqui o verso 17. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele vai tratar do tema do grande conflito. Esse é um tema visto em toda a Bíblia, a batalha entre o bem e o mal. Eu gosto muito da história de Jó, uma história de inspiração, pois ele, sendo um homem justo, ele sofreu muito. Nós temos poucas pessoas na Bíblia que sofreram como Jó sofreu. E mesmo diante do grande sofrimento de Jó, ele superou isso buscando ao Senhor e recebeu no final de volta tudo em dobro, aquilo que antes ele tinha, ele voltou a ter. O que me chama a atenção na história de Jó é que o sofrimento de Jó ele é decorrente do grande conflito. Se você conhece o livro, logo ali no primeiro capítulo, Jó, embora sendo um homem justo, o inimigo não estava feliz com o seu comportamento, com a forma como ele honrava ao Senhor e obedecia os seus mandamentos. Então agora o inimigo ele se volta contra Jó e esse ódio do inimigo contra Jó fez com que ele sofresse. O que é interessante é que o ódio primário do inimigo, de Satanás, não é necessariamente contra Jó, mas sim contra Deus. E uma discussão entre Deus e Satanás acaba colocando o nome de Jó na jogada. Jó não está no meio da conversa dos dois, mas agora o nome de Jó é citado. O inimigo fica furioso porque Deus faz menção a um homem justo. E agora, por ele então ser justo, a vida de Jó é acometida com várias tragédias. Veja, eu gostaria de tirar aqui uma lição muito grande nessa história de Jó. Talvez se Jó nunca tivesse tomado uma decisão ao lado de Deus, o inimigo nunca se irritaria com ele. Ou seja, a história de Jó é um exemplo claro de que cada pessoa está envolvida num grande conflito ou no grande conflito. Existe uma luta entre Cristo e Satanás que não começou agora. E cada pessoa é convidada a assumir
um lado dessa história. Cada pessoa é convidada a escolher qual dos dois será o Senhor da sua vida. Ninguém pode servir a dois senhores, diz a palavra de Deus, porque ou há de amar a um e aborrecer-se ao outro. Veja, o fato de Jó ter escolhido a Deus fez dele um inimigo ferrenho de Satanás. Mas a pergunta é o seguinte: e se fosse o contrário? Se fosse o contrário, seria a mesma coisa? Embora Deus ame profundamente o pecador, ele odeia o pecado. E as pessoas que amam o pecado e rejeitam o chamado de Deus para a mudança e para a salvação, elas um dia serão também destruídas e condenadas, não porque Deus as odeia, mas porque Deus não pode conviver por toda a eternidade com a tragédia do pecado. Veja, assim como no exemplo de Jó, mesmo que isso custe a nossa liberdade, mesmo que isso custe o nosso bem-estar e até mesmo os nossos recursos, ou até mesmo, quem sabe, nossa família, é necessário assumir uma posição nesse grande conflito ao lado de Deus. O próprio Jesus diz assim: olha, aquele que não abandonar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Veja, o que Jesus quer dizer com isso? Que a gente tem que desrespeitar pai e mãe? Ou que a gente não deve considerar os nossos pais quando a gente aceita Jesus na nossa vida? É evidente que não. O que Jesus está dizendo é que mesmo uma relação tão profunda que há entre nós e os nossos pais, ou de pais para filhos, o relacionamento nosso com Deus deve ainda superar os relacionamentos mais afetivos que nós temos. Se você, ouvinte, é uma pessoa que tem encontrado resistência em servir ao Senhor, porque o seu emprego não permite, você precisa orar a Deus e pedir a Ele que Ele lhe ajude nisso. Porque mais vale entrar no reino dos céus desempregado, mas entrar, do que manter o emprego e não fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas eu não conheço que às vezes não aceitam o chamado de Deus porque o namorado não quer, ou porque um amigo incentiva a não fazê-lo. Veja, meus amigos, hoje o tema ele vai nos cutucar um pouco mais. Nesse texto que nós lemos aqui no livro de Apocalipse, nós temos aqui o grande conflito, e isso é real. Se você quiser aceitar, será real para você. Se você não quiser aceitar, será real para você também. Veja, o fato de você acreditar nisso ou não muda o fato de que existe uma realidade do bem e do mal. E eu e você somos convidados a tomar um dos dois lados, como o lado que será o Senhor da nossa vida. Veja, aqui em Apocalipse, no capítulo 12, o texto ele vai contar um pouquinho da história de como que esse que era um anjo de luz se tornou um dragão e irou contra o governo de Deus. O verso 7, por exemplo, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O verso 12 diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja, a história desse grande conflito não começou aqui em nosso planeta. Um anjo perfeito de Deus, um anjo de luz, ele, muito honrado por Deus, ele segue 3 passos, e esses passos em direção ao mal. E eles fizeram dele, que era um anjo de luz, um portador das trevas,
E agora ele se torna então o grande precursor do pecado nesse mundo. Veja, a situação de Lúcifer, ela é interessante porque Lúcifer não caiu na tentação de ninguém. Ou seja, não havia um diabo que o tentasse, que oferecesse a tentação a ele. Talvez esteja falando alguém que esteja tentando sair de um laço do inimigo. E quando você tenta sair, lá está uma ligação dos amigos lhe chamando. Já aconteceu isso com você? Você já tentou sair de uma vida de lama e agora outras pessoas lhe empurrando para que você não saísse? Isso é muito ruim. Há poder no sangue de Cristo para libertar você, creia nisso. Mas no caso de Satanás não havia ninguém que batesse na porta dele, o convidando ao pecado. Veja, aqui está a primeira grande lição. Meus amigos, o maior inimigo que pode haver entre nós e Deus, antes de ser o diabo, somos nós mesmos. Sentimentos deturpados, guardados e acariciados em nosso coração. Não precisa nem que o inimigo nos tente, nós mesmos produzimos essas tentações em nosso coração. Veja, em Tiago, no capítulo 1, há um alerta ali muito claro, dizendo assim, olha, Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz, e aí o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que muitas tentações nas quais talvez você está tentando vencer, o diabo nem sabe que você está caindo nelas. Muitas das tentações que nós caímos, somos nós mesmos quem produzimos essas tentações. O nosso coração é tendido a essas coisas. E somos nós mesmos que providenciamos uma forma de cair nessas tentações. Veja, no caso de Lúcifer, não havia nenhum precursor, mas ele por si só, deturpando a liberdade que Deus havia dado, ele agora vai a um caminho perigoso. A gente pode relacionar esse caminho perigoso como 3 etapas ou 3 passos. Livro de Ezequiel, capítulo 27, o verso 13 diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriam, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia em que se achou iniquidade em ti. Verso 16, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E aí verso 17, importantíssimo no nosso estudo aqui, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Meu amigo, você percebe aqui o primeiro passo, um anjo perfeito de Deus, ou seja, o texto bíblico faz questão de dizer que este anjo não foi feito com nenhum defeito de fabricação, não havia nele nenhum outro uma tendência natural ou original para o pecado. Mas agora, quais foram as distrações? Como que uma coisa tão ruim pode brotar num ambiente tão bom e perfeito? É muito simples. É a coisa mais simples e fácil. E você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Eu sou um pastor e eu tenho visitado famílias. E eu lido com muitos problemas. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Parece que existem mais brigas em momentos de paz
do que em momentos de dificuldade. A gente está em épocas de coronavírus, uma loucura total, mas as pessoas estão unidas, você já percebeu isso? Amigos, em ambiente de bonança, nós precisamos cuidar. Este anjo perfeito de Deus, quais foram os 3 passos? Primeiro, a vaidade. Ele começa a olhar para si mesmo, diz o verso 17, elevou-se o seu coração por causa da tua sabedoria, formosura, enfim, todos os aspectos positivos que se destacavam, inclusive em relação a outras criaturas de Deus. Ele agora começa a olhar para si e percebe que ele era o número 1. E isso provocou sentimentos deturpados no seu coração. Quer ver o passo número 2? O passo número 2 está em Isaías, no capítulo 14. Olha só, Isaías 14, o verso 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, qual foi o segundo estágio, a segunda etapa? Depois da vaidade, a etapa número 2 foi a inveja. Porque na etapa número 1, ele descobriu que ele era o número 1. E na etapa número 2, ele percebeu que ele não era o número 1 coisa nenhuma. Por quê? Porque ele percebeu que o Filho de Deus, que era um com Deus, e que era também o próprio Deus, isso está muito claro no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele agora percebe que ele tinha um concorrente direto. E agora ele precisava eliminar esse concorrente direto, para que ele então pudesse ocupar o lugar de Deus. Eu subirei acima, diz o verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, e ele dizia que queria ser semelhante ao Altíssimo. Amigos, depois desses 2 estágios, você consegue imaginar quantas vezes Deus não tentou reorganizar isso, fazê-lo retratar, fazê-lo avaliar, fazê-lo enxergar que o caminho qual ele estava seguindo era um caminho perigoso, um caminho de morte. Mas o terceiro estágio, a gente inclusive percebeu aqui no verso 7 de Apocalipse, o texto diz que a situação do grande conflito que já havia se iniciado, ela se tornou uma situação insustentável. Miguel, um nome aqui para Jesus, isso pode ser confirmado em Daniel, no capítulo 12, um dos textos que a gente pode confirmar isso. Miguel, ele agora precisa tomar uma medida drástica para que o ambiente celestial não fosse mais afetado. E o texto bíblico diz que houve peleja no céu. Que triste, né? No lugar mais perfeito do universo. Agora, então, estaria manchado pelo pecado. O último estágio, a última etapa, é a etapa do orgulho, sabe? É quando você já foi alertado, é quando já foi revelado para você o fim das coisas, mas mesmo assim você não quer saber. É como aquele pai que diz assim: filha, acho que não vai dar certo esse teu namoro. Você não queria avaliar isso? Você não acha que tem que terminar isso? Olha como ele lhe trata. Olha o comportamento desse rapaz. Olha o caminho a qual ele está te levando.
E a jovem apaixonada, obstinada pelo desejo, e ela diz assim: pai, ele é lindo, pai, ele é gente boa, pai, eu o amo. E agora o pai, não tendo o que fazer, tem que permitir com que o filho ou a filha siga no seu plano, e bastam apenas poucos meses de casado para que esse jovem perceba que fez uma má escolha, uma má decisão. Ou seja, amigos, existem situações que você passa e que Deus também passa, em que não há outra alternativa a não ser deixar com que as coisas sigam o seu curso natural e elas assumam as formas que elas pretendem ter, porque só no futuro é que as pessoas conseguem visualizar de fato quem é quem. É só na teimosia que a filha, nessa ilustração, né, que a filha consegue perceber que o pai tinha razão. E amigos, o tema do grande conflito é também um tema de liberdade. O tema do grande conflito é um tema que fala muito sobre Deus, como Ele age, o que Ele pensa. Deixa eu fazer uma pergunta muito sincera a você. Se você fosse Deus, coisa impossível, né? Que bom que você não é. E que bom que eu não sou também, né? Mas se você fosse Deus, o que você faria? Quando você sabendo de tudo, quando você sentisse que acendeu uma luzinha vermelha no coração de um anjo caído, que poderia se tornar quem se tornou, o que você faria? Você, de todo o coração, você não eliminaria? Você não daria um jeito de dar um sumiço nesse anjo? Quanta tragédia não seria evitada? Não seria uma boa ideia? Olha, a olhos humanos parece que sim. Quanta tragédia não estaríamos vivendo nessas condições, muito provavelmente. Por que Deus não destruiu? Ou melhor, se Deus conhece tudo e sabe todas as coisas, por que Ele o criou? Amigos, o tema do grande conflito é de se arrepiar, sabia? Porque, meus amigos, Deus não é um ator. Deus não é um ator. Ele não está fingindo. Ele não está brincando que nos ama e que somos pessoas livres. Veja, se Deus fosse destruir esse anjo por conta do grande conflito, a pergunta é, seria mesmo esse anjo uma pessoa livre? Seria mesmo. Vamos imaginar aqui a seguinte ilustração. Vamos imaginar que Deus o fulminasse. Bom, Deus ia saber que ele evitou uma grande tragédia. Mas você faz ideia de como toda a vasta criação de Deus iria se relacionar com ele? Será que o sorriso que Deus pudesse receber dos seus filhos por toda a eternidade seria um sorriso sincero e genuíno, baseado no reconhecimento e no amor? Ou será que Deus instalaria um sentimento de medo irrecuperável, irremovível, intransponível? Amigos, por toda a vasta eternidade, as criaturas de Deus existentes ou que poderiam existir, elas nunca entenderiam o amor de Deus verdadeiro. Sempre haveria uma pulga atrás da orelha. Será que Deus realmente é quem Ele diz que é? Porque na primeira pessoa que pensou diferente dele, Ele foi lá e destruiu. E se Deus tivesse não criado? Bom, aí sim, parece que ficaria melhor. Veja, se Deus não criasse, eu penso que seria como um professor que distribui provas aos seus alunos e ele diz assim: alunos, é o seguinte, eu queria que vocês fizessem uma avaliação minha. O diretor da escola pediu para que os alunos avaliassem os professores e agora vocês vão me avaliar.
e eu vou entregar essas avaliações para o diretor da escola. Bom, os alunos então preenchem a avaliação e antes de chegar na sala do diretor, o professor começa a dar uma bisbilhotadinha nas avaliações. E ele percebe que tem algumas avaliações muito ruins e ele não quer que o diretor saiba disso. Então o que ele faz? Ele descarta aquelas provas ou aquelas avaliações ruins. E agora então ele mancha o resultado. O resultado não é real. O resultado é uma manipulação. Amigos, nós vamos terminar essa série falando de como que essa história vai terminar. E eu me arrepio só de pensar, porque quando ela terminar, meu amigo, quando essa história terminar, ela vai terminar muito bem. Ela vai terminar com todo mundo sabendo quem é quem. Essa história vai terminar com todos os pingos nos is sendo colocados. E sabe qual que é a impressão que se terá? É que Deus é amor, é que Deus sempre foi justo, é que as pessoas que não foram salvas porque não quiseram ser, porque diante dos apelos de Deus, do chamado de Deus, elas disseram não. Mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amigos, Deus é um Deus justo e que Ele é quem Ele realmente diz que é. Estudar o tema do grande conflito é muito importante, não só para descobrir acerca do futuro, mas estudar o tema do grande conflito é importante para que você deposite a sua confiança num Deus que está no controle da história e num Deus que está no controle da sua vida também. Veja, infelizmente esse anjo se desertou. Ele foi atirado à terra, o primeiro casal já estava aqui, novinho, em folha, e agora infelizmente Adão e Eva, eles se aliciam ao ataque de Satanás. Assim como o texto bíblico diz aqui, olha, o verso 9, Apocalipse 12, 9, diz assim, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. No verso 4 a gente tem uma referência do quanto foi esse estrago. O verso 4 assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Veja, imagine a seguinte hipótese. Imagine que você se candidatasse à presidência da República e no final das eleições você não ganhou as eleições, mas você recebeu 1/3 dos votos. A cada 100 pessoas ou a cada 99 pessoas, 33 pessoas votaram em você. Quer dizer uma coisa, você não ganhou as eleições, mas você conseguiu fazer uma boa campanha política. Você foi muito bem. Você não ganhou, mas foi muito bem. E veja, embora o inimigo tenha sido expulso do céu e não foi vencedor lá, o estrago que ele conseguiu fazer nessa ordem celestial foi imensurável. E agora ele consegue aliciar 1/3 dos anjos de Deus, que segundo o livro do Apocalipse são milhares e milhares, milhões de milhões, miríades de miríades. E ele consegue 1/3 de todo esse grupo. Ele ainda consegue também aliciar a raça humana. E com a queda do ser humano descrita em Gênesis, no capítulo 3, a raça humana ela se torna uma raça corrompida, pecadora por natureza. Isso é uma coisa importante de se saber. Veja, assim como um casal de gatos só pode dar gatinhos,
Ou um casal de cachorros só pode dar cachorrinhos. Assim agora um casal de pecadores só poderiam gerar filhos pecadores. Ou seja, um ser humano ele não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Entende isso? No caso de Adão e Eva, eles se tornaram pecadores a partir do primeiro pecado que cometeram. Mas no caso de todos os outros seres humanos dessa história, com exceção de Cristo Jesus, que é um exemplar único, e todos os outros, eles nascem tendidos ao pecado, com uma natureza corrompida. Ou seja, o pecado na vida do ser humano é só uma questão de tempo. Eu tenho duas filhinhas e uma delas, ela tem poucos meses, uma gracinha, a Bruna. Veja, a Bruna é uma fofura. Eu estava contando, no bracinho dela tem 8 dobrinhas. Ai, que coisa mais linda. Mas mesmo sendo linda, ela é uma pequena pecadora, uma pequena pecadora. Veja, você já consegue ver traços muito definidos de egoísmo, mesmo no comportamento de um bebezinho. Se você coloca um brinquedo e duas crianças, elas brilham. Elas brilham. Elas são egoístas por natureza. Você não precisa ensinar o seu filho a mentir. Você não precisa. Você não precisa ensinar o seu filho coisas ruins. Parece que é de uma forma natural, inerente no ser humano. Se você deixar o ser humano sozinho, ele por si só se corrompe. E a gente tem que todo o tempo colocar a Bíblia na cabeça desses meninos, ensinar as coisas de Deus, contar historinhas da Bíblia, ensinar para eles, olha, não é assim, para com isso, para de briga. Veja, amigos, o plano de Deus não era assim. O plano original não era assim. Mas agora a natureza humana é uma natureza caída. Essa natureza caída complica as coisas. Porque no caso de Adão, no caso de Lúcifer, no caso dos anjos, você não tinha uma predisposição do coração. Olha só, vou piorar um pouquinho. No caso de Lúcifer, você não tinha a predisposição no coração, porque ele era perfeito. E você não tinha um tentador, porque ele não tinha um diabo antes que fosse provocá-lo. Agora, no caso dos anjos caídos e no caso de Adão e Eva, eles não tinham uma natureza caída tendida ao erro, mas eles tinham um tentador, eles tinham alguém que colocou ideias erradas, foram enganados na cabeça deles. No nosso caso, a gente está numa situação muito desfavorável, porque nós, além de termos um tentador, e esse tentador é o diabo, e o diabo usando pessoas, lugares, situações, circunstâncias, para que nós caiamos nessas tentações que ele propõe. Mas além dessa tentação, nós temos um coração corrompido, ou seja, nós temos um coração que aguarda essa tentação e que espera por ela. Amigos, por que a gente está vendo tudo isso hoje? A gente está vendo tudo isso hoje porque o que acontece? Veja, eu quero ler agora com você, aliás, eu quero reler, a gente já leu esse verso, mas olha só, verso 12, por isso festejai aos céus e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o diabo agora é sabendo que foi derrotado, e especialmente por conta do evento da cruz, onde a sua derrota ela foi de fato decretada com a morte de Cristo na cruz, com a ressurreição de Cristo.
O inimigo agora ele se volta toda a sua ira e raiva às pessoas que decidem-se por Deus nesse grande conflito. Cada pessoa que decide-se por Deus nesse grande conflito é um alvo específico de Satanás. Pastor, eu não quero tomar uma decisão ao lado de Deus. Por quê? Porque você está com medo do diabo. Você não quer tomar uma decisão ao lado de Deus porque acha que Deus vai perder para o diabo. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, que não há diabo nesse mundo que vá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há poder no nome de Jesus. E sabe, meu amigo, o diabo não está feliz com as suas decisões. O diabo não está feliz, inclusive, que você está assistindo esse vídeo aqui. Mas agora eu quero aprofundar um pouquinho mais. Olha só o que diz o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher aqui é símbolo de povo, igreja. E foi pelejar contra os restantes da tua descendência. Como a gente sabe disso, se você ler o capítulo 12, vai perceber que existe uma mulher vestida do sol. No capítulo 17, é uma mulher vestida de escarlate. Ou seja, você tem ali a linguagem de dois grupos, dois grupos de pessoas. Uns que representam a mulher pura, que representa o povo de Deus, e a mulher, uma prostituta, vestida escarlate com adornos e com uma série de coisas, no capítulo 17, representando o povo do inimigo de Deus. Okay? Então, se referindo a essa mulher pura, o diabo ele irou-se especialmente contra ela, contra esse povo de Deus. E o dragão irou-se contra esse povo, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Agora, meu amigo, ontem a gente falou que você pode estar no lugar errado. Ontem a gente falou de falsos cristos. Pastor, como que eu encontro esta mulher verdadeira? Como eu encontro o povo de Deus que está preocupado em servir verdadeiramente ao Senhor? Quem responde isso é a Bíblia. E aqui nesse verso que estamos lendo, o texto diz que ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Note comigo agora o capítulo 14, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja, o que esses textos estão dizendo? Que o povo de Deus ele tem características. O povo de Deus ele tem características. Não são só essas duas, mas, por exemplo, o próprio Jesus diz assim, olha, nisso conhecerão os meus discípulos, que amem-vos uns aos outros. Ou seja, o povo de Deus ele também não seria um povo indiferente aos outros, à necessidade dos outros. O povo de Deus seria um povo de acolhimento, um povo receptivo. Mas assim, embora esse item é um item muito importante, a palavra de Deus vai completando essas características para que você consiga realmente afunilar um pouco a sua busca. Veja, e hoje foi dado a você outras duas características. Esse povo ele guarda os mandamentos de Deus e ele tem também a fé em Jesus. Veja, meus amigos, você pode pensar assim, bom, a fé em Jesus todo mundo tem, mas para isso eu queria que você assistisse o estudo de ontem. No estudo de ontem fica muito evidente, veja, na nossa série O Clamor da Meia-Noite, a gente tem, desde o primeiro episódio, pessoas sendo descartadas na hora da meia-noite, na hora em que mais se precisa. Por quê? Porque não se encontra o nome dessas pessoas registrado
nos registros de Deus, no livro de Deus. E aí, então, na ilustração do casamento, essas pessoas vêm, elas expulsaram demônios, elas fizeram milagres, elas têm uma relação religiosa com o cristianismo, mas elas de fato não estão relacionadas com Cristo. E veja, no estudo de ontem a gente percebeu que existe uma estrutura do falso muito grande que impera. Então, uma pessoa que ela é dedicada, mas que ela está sendo dedicada ao falso, essa pessoa talvez não tenha a verdadeira fé em Jesus. Veja, como que a gente tem a fé em Jesus? Assim como a gente disse no nosso segundo estudo, a fé em Jesus é um bloco de itens que não pode ser dividido, não pode ser descartado. Se você tem a fé em Jesus, você não pode ter fé só que ele nasceu de uma virgem, ou que ele viveu uma vida sem pecado, ou que ele morreu numa cruz. Você também precisa crer que ele ressuscitou. Porque se você não crer que ele ressuscitou, por mais que você creia no nascimento, por mais que você creia na vida e na morte de Cristo, você não crê em Cristo. Você também precisa crer que ele voltou ao céu. Se você não crê que ele não voltou ao céu, de nada vale você acreditar que ele ressuscitou, que ele nasceu, que ele viveu uma vida livre do pecado, que ele morreu. Mas eu creio em tudo isso, pastor. Mas agora, você crê que ele vai voltar? Ou você crê que ele hoje está num santuário celestial intercedendo por nós? Veja, se você crê nisso, por que ainda os santos? Por que ainda depositar a confiança em pessoas que são seres humanos, como todos são, e que nada podem fazer no aspecto da salvação? Se você crê em Cristo Jesus, por que descartar então um elemento tão importante que é o que Cristo hoje faz no santuário celestial? Por que a gente substitui esse grande doador de bênçãos por aquele líder religioso que vende bolinho consagrado? Esses dias eu fui, por mais estranho que possa ser, mas isso é uma realidade. Eu fui estudar a Bíblia com alguém e percebi que ela tinha uma meia. E essa meia estava o nome de uma igreja na meia. E eu confesso para vocês que eu nunca vi meias com nome de igrejas. Eu já vi camisas, inclusive na minha igreja, na igreja adventista, a gente tem camisetas, né? Os jovens fazem camisetas e uma série de coisas, mas meia eu nunca vi. Eu nunca vi meia. E eu quando vi aquela meia, eu fiquei pensando assim, e eu confesso para você que eu interrompi o estudo bíblico e perguntei, olha, essa meia aí, como foi essa história? E aí a pessoa disse assim, olha, eu era de uma igreja, e essa meia era a meia consagrada do pastor. E eu disse assim, quanto foi essa meia? Ele disse, eu paguei R$70 por essa meia. Veja que coisa, né? Não estou dizendo que as pessoas não devam ofertar, levar suas ofertas à igreja, mas eu estou falando desses lobos roubadores, né? Que utilizam de tantas formas erradas, né? Para poder falar de temas tão lindos, sagrados e especiais como é esse do dízimo e da oferta. O fato, meu amigo, é que muita gente, mesmo não sendo da igreja romana, que tem todo um sistema de santos e a intercessão é baseada em seres humanos, em pessoas, muitas pessoas também evangélicas, elas substituem a intercessão de Cristo, às vezes pela intercessão ou pela confiança num líder religioso, numa pessoa, né? E o verdadeiro povo de Deus, característica número 1, ele tem a fé em Jesus. Esse povo que tem a fé em Jesus, ele crê que Jesus, o nascimento de Jesus foi contrário às leis do nascimento, porque ele nasceu de uma virgem,
e o Espírito Santo envolveu Maria, e o ente santo que nasceu pelo poder do Altíssimo é, então, o Salvador do mundo. Esse que tem a fé em Jesus, ele crê que a passagem de Cristo por essa terra foi uma passagem isenta e livre de qualquer ato pecaminoso ou de natureza pecaminosa. Não havia em Cristo também nada que o tendesse ao pecado. Não havia no coração dele uma tendência. Ao coração de Jesus era como o coração de Adão antes da queda. Questão número 3. A pessoa que tem a fé em Jesus crê na morte expiatória de Cristo e que essa morte de Cristo é uma morte de substituição da minha morte eterna. E quando eu aceito essa morte de Cristo, ainda que eu morra um dia, eu serei ressuscitado quando Cristo voltar. Número 4, essa pessoa crê que Jesus ressuscitou, não está no túmulo. Número 5, essa pessoa crê que Jesus ele foi assunto ao céu, ele voltou ao céu. Segundo o livro de Hebreus, se ele tivesse aqui, nem sacerdote seria. Número 6 agora. Uma pessoa que tem a fé em Jesus precisa entender que o que Jesus faz hoje é algo de extrema necessidade de atenção. Extrema necessidade de atenção. Um dia esse processo de intercessão ele vai terminar. A porta vai se fechar e Jesus vai voltar a esta terra para buscar aqueles que o amam. E número 7, uma pessoa que crê em Jesus, ela não crê no arrebatamento secreto. Uma pessoa que crê em Jesus, que tem a fé em Jesus, ela não crê que a volta de Jesus será um evento secreto ou coisa do tipo, mas ela crê na volta de Jesus como a palavra de Deus ensina. Que todo olho verá, nós vamos falar sobre a volta de Jesus um pouquinho à frente. Não hoje, mas em outro episódio. Mas você percebe que, às vezes a gente pensa assim, não, a fé em Jesus eu tenho. Mas, na verdade, não é simplesmente um pensamento positivo a respeito de Cristo. Amigo, a gente vai terminar agora com a última estrutura, que é a estrutura dos mandamentos de Deus. Porque o texto bíblico diz que o verdadeiro povo de Deus, ele tem a fé em Jesus, mas ele também guarda os mandamentos. Esses mandamentos que têm sido tão descartados no mundo de hoje. E é por isso que toda vez que a gente vê alertas de Jesus e sinais quanto à sua volta, Jesus alerta contra sistema religioso, contra líderes religiosos. Ah, pastor, mas você é pastor? Sim, eu sou pastor. E sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas existem muitas igrejas que não têm pregado a palavra de Deus e têm levado pessoas à perdição. E os mandamentos de Deus, meu querido amigo, minha querida amiga, eles são importantes para a sua resposta em relação ao que Jesus fez. Eu não estou dizendo que nós somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Mas Jesus morreu por quantos? Diga para mim. Diga para mim por quantos Jesus morreu. Jesus morreu por todos. Por todos. Mas agora me responda uma outra pergunta. Todos serão salvos? Todos? É evidente que não. Então, se Jesus morreu por todos e a morte de Cristo é suficiente, então por que nem todos serão salvos? Porque nem todos querem a salvação. Nem todos querem. Cada pessoa que decide por Deus, ela agora ama a lei de Deus porque ela ama o governo de Deus, a forma como Deus pensa, como Deus age, como o reino é organizado. Veja, eu quero ler alguns versinhos com você. Eu não posso mais me deter
para a gente não ficar muito tempo aqui neste vídeo. Mas veja, Êxodo capítulo 20, olha só, vamos lá. Êxodo capítulo 20, nós temos aqui a descrição dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Veja, Jesus, ao comentar sobre os mandamentos, ele diz que os mandamentos eles estão estruturados em 2 grandes estruturas, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Desses 2 blocos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, esse grupo de 10 mandamentos, ele está inserido dentro de 2 estruturas. E se você perceber, os primeiros 4 mandamentos, eles têm que ver com o seu amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura e adorar essas imagens, não falar o nome de Deus em vão, e número 4, o mandamento do sábado. Se você observar do 5 ao 10º, os últimos 6, todos eles têm relação com o próximo, uma relação vertical, assim como é o desenho da cruz, uma haste para cima que nos liga a Deus e uma haste horizontal que nos liga ao próximo. Assim também funciona a lei de Deus, uma parte que nos liga a Deus e uma parte que nos liga ao próximo. Quais são os mandamentos que nos ligam ao próximo? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, o roubo, né? Não dirás falso testemunho, cuidado com as fake news, e não cobiçarás aquilo que pertence ao outro, que é do outro é o outro. E eu gosto muito desse mandamento, o 10º, né? Evidente, gosto de todos, mas o 10º ele é o mandamento que tem o princípio do contentamento, né? Como é difícil encontrar pessoas satisfeitas com aquilo que tem, né? Sempre o que tem de bom está na vida do outro, enfim. E quando a gente pertence a Deus, quando uma pessoa é cristã, quando ela se torna cidadã do reino, esses elementos dos mandamentos de Deus são achados na vida dela. Ela é uma pessoa contente, ela é uma pessoa que não furta aquilo que é do outro, é uma pessoa que não adultera, que é fiel ao seu cônjuge, é uma pessoa que respeita seus pais, é uma pessoa que ama a Deus, né? E uma pessoa que tem esse compromisso com Deus. Veja, ontem a gente falava também dos romanos, né? O evangelho, quando chegou em Roma, ele foi adulterado. Quero fazer uma pequena comparação com você aqui. O catecismo romano, ele também é uma lista de 10 mandamentos. Só que esse catecismo romano tem alterações. Ele não é segundo a Bíblia. Vou ler para você o catecismo romano. Mandamento número 1 no catecismo: amar a Deus sobre todas as coisas.
Número 2, não tomar o nome de Deus em vão. Número 3, guardar domingos e festas. Número 4, honrar pai e mãe. Número 5, não matar. Número 6, não pecar contra a castidade. Número 7, não furtar. Número 8, não levantar falso testemunho. Número 9, não desejar a mulher do próximo. E número 10, não cobiçar as coisas alheias. Veja, nesse catecismo, a lei de Deus foi mudada, foi adulterada. Quais são os maiores enganos aqui? Primeiro, o segundo mandamento, que tem que ver com as imagens de escultura, ele sumiu. Ele não existe, ele foi suprimido, ele foi retirado, ele foi abolido daqui. É por isso que o terceiro mandamento da lei de Deus, que é não tomar o nome de Deus em vão, no catecismo ele já é o segundo. Ele subiu para segundo lugar, porque o segundo da imagem de escultura ele foi retirado, ok? Mas aí, pastor, se foi retirado o segundo, então por que são 10 também? Deveriam ser 9. Olha que coisa interessante. O 10º mandamento da lei de Deus é esse aqui, ó. Não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a mulher do próximo e nem nada que pertença ao próximo. É aquele do princípio do contentamento, né, que a gente estava dizendo. No Catecismo Romano, o 9º mandamento diz assim: não desejar a mulher do próximo. E qual é o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Então você percebe que no catecismo eles só dividiram o mandamento número 10 em 2, colocando metade dele em 9 e metade dele no número 10, para que você não tenha uma nota de R$3. Você se lembra da ilustração? Que para uma coisa ficar bem boa no engano, ela precisa imitar, ela precisa tentar plagiar de forma muito precisa, né? Aquilo que é o original, aquilo que é o verdadeiro. Uma outra mudança que há aqui no Catecismo Romano é que o sábado, o dia de guarda, é trocado pelo domingo. Guardar domingos e festas. No mandamento da Bíblia, o mandamento do sábado é o 4º mandamento, já que o mandamento do domingo é o 3º mandamento. O número está errado, mas principalmente o dia. O dia não é esse. Não é o domingo o dia de guarda, mas é o sábado o dia de guarda. Por toda a Bíblia, o mandamento do sábado é o mandamento de Deus. O dia do sábado é o dia de adoração. Veja, aqui ainda no livro do Gênesis, no capítulo 2, a gente tem as origens do sábado. Sábado não é invenção de judeu e nem invenção da igreja adventista. Assim, capítulo 2, assim, pois foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. O texto está falando de como Deus fez o mundo. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, ele descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós vamos estudar um dia desses, já no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o dia do sábado. Mas por hora, meu amigo, eu gostaria de provocar você aqui. Porque, veja, vamos aqui então amarrar, vamos aqui finalizar o nosso encontro de hoje com as seguintes considerações. Veja, há um grande conflito. E nós estamos no meio desse grande conflito. As decisões que nós tomamos, elas refletem o Deus que nós servimos. Esse dragão que está irado, que foi atirado à terra, ele quer destruir a nossa vida. Ele quer destruir a minha vida e a sua vida. E ele tem utilizado também de falsos cristos, de falsos profetas, para que as pessoas tenham uma falsa ilusão de que elas estão sendo conhecidas por Deus. E na verdade, quando vier o clamor da meia-noite, elas serão descartadas porque foram enganadas. Veja, você consegue fazer distinção do pecado de Adão e Eva? Os dois pecaram.
Só que Eva pecou de um jeito e Adão de outro. Enquanto Eva conversava com uma serpente, achando que era uma serpente, na verdade era o próprio Satanás travestido de serpente, e ela falando com alguém, achando que era alguém, na verdade era outro alguém, e agora então cai no engano. Já Adão não foi assim. Adão não falou com serpente nenhuma, isso está em Gênesis 3. Adão, quando percebeu que a sua esposa havia comido do fruto proibido, ele agora começa a raciocinar e perceber assim: bom, eu vou perdê-la, porque Deus disse que haveria morte para quem desobedecesse, e agora ele toma deliberadamente a decisão da desobediência, porque ele tinha medo de perdê-la, porque ele tinha medo de que ele pudesse perder alguma coisa. Veja, aí nessa tentação de Adão e Eva, na queda deles, está representada toda a humanidade. Um grupo de pessoas enganadas que acham que estão sendo lideradas por alguém de Deus e não está. E é por isso que Jesus ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. A gente leu esse texto. Como é que você vai querer colher banana no pé de manga? Não tem jeito. Então, se o camarada está te falando a mentira, ele não pode ser de Deus. Ele não pode ser. Não pode surgir água boa de fonte suja. Não tem jeito. Agora, existem também o grupo que, mesmo vendo as evidências, mesmo sabendo de tudo, eles deliberadamente escolhem o engano porque é confortável para eles o engano. Olha, eu sei que esse negócio do sábado é verdadeiro, eu sei. Mas eu tenho meu emprego e eu não consigo parar de trabalhar aos sábados. Assim como Adão também pensou. Olha, realmente a palavra de Deus vai se cumprir, mas sem minha mulher não fico. E agora então ele abraça a proposta do diabo também. Olha, eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, mas eu não consigo parar de adulterar. Eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, mas eu não tiro essa imagem daqui da minha casa porque ela foi dada por uma pessoa que era minha mãe, era minha avó. Enfim, são inúmeras as desculpas. Amigos, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: muitas vezes as igrejas evangélicas acabam acusando os católicos porque eles têm imagem em suas casas, mas eles também estão tropeçando aí nos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus não é 7, não é 8, não é 9, eles são 10. E cada vez que uma igreja evangélica ela tem o domingo como dia de adoração, ela o faz não com a autoridade de Deus, porque não existe nenhum verso na Bíblia que trate da mudança do sábado para o domingo. Mas ela o faz tomando emprestado a autoridade da Igreja Católica. E ao fazer isso, ela também descarta os mandamentos de Deus. Quanta informação, não é? Mas tudo isso porque Deus tem pressa em salvá-lo. Deus tem pressa. Eu quero que você tome uma decisão. Nós vamos falar de coisas muito pontuais aqui, sem rodeios. A gente vai falar de guarda do sábado, de batismo, tudo coisa que você precisa fazer. Tudo coisa que eu e você precisamos definir em nossa vida, para que fique muito bem definido de que lado nós estamos nesse grande conflito. Eu quero terminar orando com você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Pedro, um dia, ouvindo Jesus pregar, ele disse assim: duras são essas palavras. E Jesus, respondendo a Pedro, disse assim: olha, todo mundo já saiu. Vocês também querem sair? E Pedro, Senhor, ele responde: se a gente sair, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras da verdade. E sabe,
Senhor, muitas vezes quando a gente está lendo a Bíblia, lendo Tua Palavra, a impressão é que nós estamos ouvindo também palavras muito duras, difíceis. E agora, como que eu vou engolir isso? Como que eu vou fazer com isso? Mas na verdade, Senhor, nós não temos opção. Ou é isso ou é nada. Aqueles que não ajuntam, espalham. E não existem 3 caminhos, só existem 2. O caminho das trevas, que é um caminho largo, onde muitos acertam por ele, e o caminho do Senhor, que é um caminho estreito, mas que leva à salvação. O nosso amigo que está aí do lado, o meu amigo que está aí do lado, filho do Senhor, quer abandonar o erro e aceitar o chamado do Senhor. Por favor, ó Deus, envia teus santos anjos, o teu Santo Espírito, dê condições para que este homem, para que esta mulher esteja entre esse grupo de pessoas fiéis ao Senhor, que tenha a fé em Cristo Jesus e nenhum outro, e que guarda os mandamentos de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado do Senhor na nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, um grande abraço para você, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro na série O Clamor da Minha